Viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estavam sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Queridos, através desse texto, nós vemos claramente o que está no coração de Deus em relação a ofertas. Renata, tu vai falar sobre oferta de novo? Vou. Renata, mas a palavra de oferta já passou. Eu vou falar de uma oferta não apenas em termos financeiros, não apenas em dinheiro, mas em outro tipo de oferta. E aqui essa viúva, ela ofertou pouco ou muito para Deus? Como? Por que ela ofertou muito para Deus? Se aqui na palavra diz que ela ofertou pouco, 2 moedinhas de pouco valor, por que você está me dizendo que ela ofertou muito para Deus? Pronto, eu escutei lá atrás. Porque era tudo que ela tinha. Aqui a gente vê claramente que aquilo que nós devemos ofertar para Deus, Deus ele não está preocupado com quantidade, mas Deus está preocupado com qualidade. E essa pobre viúva, ela deu uma oferta de qualidade, pouca quantidade, 2 moedinhas que aqui na palavra diz que eram de pouquíssimo valor. Mas a qualidade da oferta dela agradou ao coração de Deus. Esse mês, nós estamos trabalhando nas nossas células, nos nossos discipulados, o tema oferecendo primícias ao Senhor. E primícias é a primeira coisa. Semana passada, no domingo, no culto, na palavra de oferta, eu falei um pouco também sobre as primícias, como você deve ofertar a Deus, como você deve ter zelo e cuidado naquilo que você oferta para o Senhor. E aqui a gente vê mais um exemplo de uma pessoa que teve uma preocupação, de uma pessoa que teve um cuidado e um zelo naquilo que estava ofertando para o Senhor. Quando eu perguntei aqui quantos vieram para receber, quantos já tinham recebido alguma coisa, eu ouvi muitos améns. Amém, amém, eu quero receber, eu estou aqui para receber. Mas quando eu perguntei, quantos também vieram aqui para ofertar? Poucos responderam amém. Coloque algo na sua cabeça e no seu coração. Todas as vezes que nós nos dispomos a vir para o culto, não pense que você vem apenas para receber. Porque se você tiver isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, você pode cair em um grande erro. Quando nós estamos aqui cultuando a Deus, nós devemos oferecer mais do que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. E sabe por quê? Porque Deus ele já ofereceu tudo, mas nós ainda oferecemos muito pouco. Não, Renata, mas eu tenho ofertado muito, graças a Deus, Deus tem me abençoado financeiramente, e eu tenho tido a oportunidade de ofertar muito na casa de Deus. Irmãos, eu não estou falando dessa oferta. Como eu falei, eu não estou falando de quantidade, mas eu estou falando de qualidade. E nós precisamos entender isso, não apenas aqui, mas precisa descer aqui para o coração. Porque quando desce aqui, algo na nossa vida é transformado. Obrigado. Nós não conseguimos mais agir do mesmo jeito, porque esse entendimento já começa a fazer parte das nossas vidas. E eu queria, mais uma vez, que nós abra de novo em Lucas, se você fechou sua Bíblia. Lucas, capítulo 21. Apenas o versículo 4. Porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que sendo tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Como tem sido a sua oferta ao Senhor? Como tem sido aquilo que você tem ofertado para o Senhor? Tem sido realmente algo de valor? Tem sido realmente as primeiras coisas? Antes, eu tirava o meu momento com Deus e eu gostava de fazer isso, achava mais cômodo para mim. Tirar depois do almoço, era o horário que eu sempre estava em casa. E depois do almoço eu ia tirar o meu momento com Deus. Lia a Bíblia, adorava um pouco, orava.
Mas de uns tempos para cá, Deus começou a me incomodar em fazer isso durante a manhã, assim que eu acordo. E eu passei a fazer isso já está com algum tempo. Gente, e não tem explicação como muda. Sabe, você acaba se esforçando, não, olha, hoje eu preciso acordar mais cedo porque eu tenho um compromisso com Deus e eu preciso oferecer o melhor. Porque às vezes quando a gente deixa para fazer isso no final do dia, às vezes no meio do dia, a nossa disposição já não é mais a mesma. E a gente acaba oferecendo o que ainda resta das nossas forças, da nossa disposição. E Deus, Ele tem nos chamado para um novo tempo. Deus tem nos chamado para viver de uma forma diferente, para ofertar, para oferecer de uma forma diferente. E eu tenho feito esses meus momentos com Deus pela manhã. Tenho acordado mais cedo, e tenho orado, tenho lido a Bíblia, tenho buscado a Deus, com toda a minha força, com todo o meu vigor. E isso tem trazido grandes transformações na minha vida com Deus, no meu relacionamento com Deus. E nós precisamos aprender a ter, sabe, essa preocupação, esse cuidado. Como eu também falei na semana passada, às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, de como fazer bem, de como fazer com cuidado, com zelo, mas quando nós vamos ofertar algo para Deus, aí isso já muda. Aí já não precisa ter tanto zelo assim, não precisa ter mais tanta preocupação assim. Eu li uma frase esses dias que dizia mais ou menos assim: se você ofertasse para o seu patrão aquilo que você oferta para Deus, quanto tempo você ainda duraria no emprego? Se você ofertasse para os seus amigos aquilo que você tem ofertado para Deus, quanto tempo essas pessoas ainda seriam suas amigas? Se você ofertasse para a sua família aquilo que você tem ofertado para Deus, quantos ainda iriam te amar do mesmo jeito que te amam? E quando eu li isso mexeu no meu coração. E eu sei, não é verdade. É verdade. Quando nós vamos ofertar algo para Ti, quando nós vamos oferecer algo para Ti, muitas vezes fazemos isso de qualquer jeito. Fazemos isso como se fosse algo sem importância, algo sem valor. E quando nós vamos oferecer, às vezes, para as outras pessoas, nós temos mais cuidado. Nós queremos fazer as coisas mais certinhas. E muitos de nós temos caído nesse erro. Muitos de nós temos caído nesse erro de fazer para Deus as coisas de qualquer jeito. Até o final do mês nós vamos continuar falando sobre primícias. Nós vamos continuar falando sobre como nós devemos nos comportar quando nós vamos ofertar algo para Deus. Como tem sido o valor, a qualidade da nossa oferta. Até o final de janeiro. Só que nós já falamos já muito. Se eu não me engano, já são 2 cultos que nós falamos sobre isso. Já tem 2 ou 3 semanas que nós falamos sobre isso. E na vida de muitos, nada tem mudado. Nada tem mudado. Queridos, Deus tem uma preocupação tão grande com as nossas vidas. Mas tão grande. Sabe, e foi do agrado de Deus, para mim tem sido algo transformador. Eu mudar minhas atitudes diante de Deus. Procurar fazer as coisas com zelo, com cuidado. Isso tem sido algo transformador na minha vida. E a gente já tem falado sobre isso há algum tempo. Mas, para muitas pessoas, nada tem acontecido diferente, nada tem mudado. E sabe por quê? Alguém saberia me responder o porquê? Será que é por falta de palavra? Sim ou não? Tem sido por falta de palavra? Não. Realmente é falta de posicionamento da nossa parte. Deus tem falado muito claro. Esses dias Deus tem falado de uma forma muito clara conosco. Deus tem tentado nos levar para um novo tempo, para viver novas coisas. E não estou falando isso apenas em uma visão ministerial. Porque, querendo ou não, nós já estamos vivendo um novo tempo.
Nós não estamos mais cultuando a Deus no Ágata. Estamos cultuando a Deus aqui. E você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Ou seja, então, se nós formos olhar, muitas coisas já estão sendo mudadas. Só que Deus não quer que essa mudança fique apenas no natural. Deus tem nos chamado para viver um novo tempo no espiritual. E quando nós passarmos a viver um novo tempo no espiritual, muitas e muitas coisas no natural também vão ser mudadas. Semana passada, quem estava aqui vai lembrar, eu falei de duas ofertas. Falei da oferta de Caim e da oferta de Abel. Qual foi a oferta que agradou o coração de Deus? A oferta de Abel. A oferta de Caim não agradou o coração de Deus. Caim, ele era agricultor. E na Bíblia diz que ele pegou alguns produtos. Alguns. Mas Abel pegou o primeiro carneirinho. E desse primeiro carneirinho tirou as melhores partes. Me respondam algo. Quando Deus olhou para a terra, olhou para a humanidade, viu aquele caos, viu o pecado tomando conta de tudo, destruindo a vida de muitos, e ele pensou, poxa, só tem uma solução para que eu não venha perder por toda a eternidade os meus filhos. Eu preciso oferecer algo em sacrifício para que a vida deles seja poupada. Quando ele estava pensando isso, quando ele estava pensando no que eu posso oferecer, para que eu possa ter a eternidade toda ao lado dos meus filhos. Quando ele estava pensando isso, será que por algum momento passou no coração dele oferecer qualquer coisa? Gente, ele era Deus, ele é Deus e sempre será. Ele pode todas as coisas. Mas mesmo assim, ele decidiu ofertar, ele decidiu oferecer aquilo que mais lhe custava. Uma oferta de qualidade. Ofereceu a vida do seu próprio filho. E quando nós vamos nos posicionar para ofertar algo para Deus, queremos ofertar algo sem valor. Queremos ofertar algo que não nos custa nada. E isso precisa ser mudado. Nós precisamos entender. Repita comigo. Deus tem um novo tempo preparado para a minha vida. Você precisa acreditar nisso. Deus tem um novo tempo. Deus está querendo nos levar a um novo tempo. Mas para que isso aconteça, muitas coisas dentro de nós precisam ser mudadas. E uma das coisas que precisa ser mudadas é exatamente a forma que nós temos nos comportado diante de Deus. A forma que nós temos ofertado a nossa vida para Deus. Isso precisa ser mudado. Caim ofertou qualquer coisa, pegou alguns produtos da terra e ofereceu para o Senhor, mas Abel não. Abel fez diferente. Abel fez aquilo que realmente agradava o coração de Deus. Renari, como é que eu faço para saber aquilo que realmente vai agradar o coração de Deus? Como é que eu sei que aquilo que eu estou oferecendo está agradando ou está desagradando o coração de Deus? Como é que eu faço para saber isso? Eu já entendi, com as palavras que eu tenho recebido, que eu preciso mudar de posicionamentos, que eu preciso passar a oferecer o melhor para Deus. Mas como saber que a minha oferta agrada ou desagrada o coração de Deus? Como é que eu faço para ter esse entendimento, para ter essa revelação? Nós precisamos dar um passo para que isso seja mudado. Para entender o que se passa no coração de Deus. Para compreender quais são os planos dele para as nossas vidas. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Quando nós passarmos a ter intimidade, relacionamento, nós vamos entender o que Ele deseja para as nossas vidas. Como nós devemos nos comportar
quais são as nossas ofertas para Deus quando nós passarmos a ter relacionamento. Porque muitas vezes nós pensamos tantas coisas. Deus quer da minha vida isso, Deus quer da minha vida aquilo, e você corre para um lado e você corre para o outro, mas não é nada disso que Deus quer. E você trabalha para Deus, mas não é nada disso que Deus quer. Deus quer ter um relacionamento contigo para te mostrar: olha, filho, eu quero isso daqui. Por mais que isso que você esteja fazendo seja bom, seja correto, mas não é isso que eu quero. Eu quero que você faça isso daqui para mim. Eu quero que você oferte dessa forma. Eu quero que você me oferte isso. Quando nós passarmos a ter intimidade com Deus, quando nós passarmos a ter relacionamento, nós vamos entender o que nós devemos fazer. Não adianta corrermos de um lado para o outro, fazendo várias e várias coisas. Se Deus quer apenas uma, que nós venhamos ter intimidade, relacionamento com Ele, para a partir daí começarmos a fazer as outras coisas. Muitas vezes nós vamos primeiro atrás das outras coisas, esquecemos do principal, do mais importante, que é verdadeiramente conhecer a Deus. Se Caim soubesse que aquela oferta não agradaria a Deus, pode ter certeza, ele talvez não ofertaria aquilo. Olha só a diferença. Quantas vezes Deus te pediu para fazer algo e você, como não conhecia o coração de Deus, como não conhecia aquilo que Ele tem para a sua vida, você foi fazer outra coisa totalmente diferente e que acabou não agradando o coração de Deus, e tudo na sua vida desandou. Estava tudo indo tão certinho, tão perfeito, parecia tá tudo tão bom, mas por não conhecer a Deus, por não ter relacionamento com Deus, você pegou um tempo todo que Deus tinha preparado para você e desviou o caminho. Eu volto a falar, Deus tem preparado um novo tempo na minha vida, na sua vida. Só que para que nós venhamos entender qual é o caminho que nos leva a esse tempo, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Nós precisamos ter relacionamento com Ele. Precisamos entender, compreender o que Ele tem para as nossas vidas. Quais são as ofertas, quais são as primícias que Ele tem nos pedido. Na minha vida, Deus, como eu falei para vocês, Ele me pediu para que eu viesse buscar pelas manhãs. Porque muitas vezes, no horário que eu tinha escolhido, da tarde, às vezes eu tinha que sair, voltava, e quando eu chegava em casa, poxa, meu Deus do céu, e meu tempo com Deus, meu devocional, meu momento com Deus, eu já tenho que correr, eu já tenho que fazer outra coisa. E acabava passando o dia em nada. Não tirava o tempo com Deus. E Deus sempre alertando: Renata, presta atenção. Não é isso que eu quero. Queridos, eu estou dando aqui apenas um exemplo, amém? Deus falou isso comigo. Talvez Deus esteja pedindo outra coisa para você. Mas para mim, Deus me falou sobre isso. Olha, me busca pelas manhãs. Me busca pelas manhãs. E eu passei a fazer isso. E muitas coisas na minha vida, no meu relacionamento com Deus, já mudaram. Eu já consigo ver aquilo que eu não via antes. Tudo porque eu passei a oferecer aquilo que Deus queria. Talvez para você Ele diga assim: olha, eu quero que você venha me buscar na madrugada. Eu quero que você venha me buscar nas madrugadas. 1h da manhã, 2h da manhã. E o nosso coração precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus, para entender que é a voz de Deus. E passarmos a fazer aquilo que Ele está nos pedindo. Talvez para você Deus tenha te pedido outra coisa. E você precisa ter intimidade com Deus para entender que essa é a voz de Deus, não é a voz do homem, que é a voz de Deus.
E quando nós conhecemos e obedecemos e passamos a viver dentro daquela revelação, aí sim, aquilo que Deus preparou, nós conseguimos tomar posse. Nós conseguimos entrar nesse novo tempo, um tempo de mudanças, mudanças boas. Muitas vezes a nossa vida virou enfim, mudou. Agora eu me perdi aqui, a palavra deu um branco. Virou de cabeça para baixo, pronto, mudou. Mas foi para pior. E não é isso que Deus tem para a sua vida. Não é isso. Então nós precisamos entender, sabe, entrar nesse novo tempo, entender a voz de Deus, entender aquilo que Ele tem para as nossas vidas e tomarmos posicionamentos diferentes. E por que nós falamos de oferta, de ofertar? Porque, como eu falei, a oferta não é quantidade. Não é as 5 horas que você passa orando. Mas você pode passar. Se Deus te pedir, você tem que passar. Mas é a qualidade daquele tempo que você tem com Deus. É a verdade, é a sinceridade daquele tempo que você tem com Deus. Isso sim vai trazer transformações na sua vida. E quando nós entramos nesse momento de intimidade, quando nós conseguimos entender o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, os nossos posicionamentos mudam. A nossa forma de viver muda. Eu queria que vocês abrissem lá em Jó. No livro de Jó, capítulo 42. Jó 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5. Amém? Lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E Deus, eu preparando essa mensagem, Deus me levou a esse texto. E quando eu li esse texto, me veio também outro texto que daqui a pouco eu mostro para vocês. E eu fiquei lá em casa quebrando a cabeça. E eu já estava, meu Deus, não, eu preciso entender isso, eu preciso entender isso. Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida, me faz entender isso. E eu acabei compartilhando com o Rafael, e aí ficamos os dois, mas será que não é isso? Será que não é aquilo? Eu não sei, eu não estou entendendo. Quando eu li esse texto, eu me lembrei lá do capítulo 1 de Jó, da conversa que Deus teve com Satanás. Ele disse assim: olha, você está vendo meu filho Jó? No mundo inteiro não há ninguém como ele. Ele é temente a mim, ele faz de tudo para se desviar do mal. Aí eu, pronto. Agora deu um nó aqui na minha cabeça. Como pode alguém ser tão justo? Alguém agradar tanto o coração de Deus a ponto de Deus se orgulhar? Mas lá no finalzinho do livro de Jó, Jó diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te vejo com os meus próprios olhos. Queridos, você consegue entender? Por mais que a nossa vida às vezes pareça ser tão certinha, tá tudo no lugar, tá tudo... Eu tenho lido a Bíblia, eu tenho feito tudo que diz que é para fazer e não tenho feito as coisas que Deus condena. Eu estudo demais sobre a Bíblia, eu sei de tudo, eu sei a Bíblia toda decorada. Renata, será que pode alguém estudar tanto sobre a palavra, estudar tanto sobre Deus e mesmo assim não conhecer? Pode. Pode.
pode. Diga assim comigo, pode. A vida de Jó é um exemplo disso. Renari, como é que isso foi acontecer? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Mas nesse momento, Jó ele conseguiu abrir os seus olhos. Jó conhecia a Deus? Sim, conhecia. Mas não da forma que ele passou a conhecer. E muitos de nós nos encontramos na mesma situação que Jó. Conhecemos a Deus? Sim, conhecemos. Não na sua totalidade, não na profundidade que éramos para nós conhecermos. Mas temos um conhecimentozinho. Conseguimos pregar nas nossas células. Conseguimos muitas vezes dizer a Jesus, olha, Jesus te ama. Jesus tem um plano para a sua vida, um plano de salvação. Conseguimos. Mas o conhecimento necessário nós não temos. E sabe por quê? Porque não temos ofertado aquilo que Deus tem nos pedido. A nossa oferta tem sido, muitas vezes, em quantidade, mas não em qualidade. Porque a qualidade Deus conhece, mas a quantidade o homem vê, a quantidade o homem conhece. E muitas vezes nós queremos agradar o coração dos homens e esquecemos de agradar o coração de Deus. É por isso que muitas vezes a nossa vida ela é pautada na superficialidade. Aparentemente está tudo certo, está tudo correto. Mas vai chegar um dia que você vai se dar conta. E eu louvo a Deus que esse dia chegue nas nossas vidas. Porque é melhor que ele chegue. É melhor que ele chegue. É melhor que chegue um tempo, um dia que você reconheça, assim como Jó, que você não conhecia a Deus. E olha só o que Jó diz aqui no versículo 6. Só um minuto, acabei perdendo. Pronto. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Que esse dia chegue. Que esse tempo chegue. Para que nós venhamos viver, sim, um novo tempo. Porque na vida de Jó foi assim. Ele passou a viver um novo tempo. Quem conhece a história de Jó sabe quão grande ele foi abençoado. Quão grandemente ele foi abençoado. Então muitas vezes a gente pensa que está tudo certo, está tudo correto. Mas não está. Agora eu lembro também de um homem chamado Uzá. Aquele homem estava ali levando a Arca da Aliança. E esse homem morreu. Renata, por que ele morreu? Eu não conheço muito bem essa história. Bom, Deus, acredito que em Números, em Êxodo mais ou menos por aí, Deus dá algumas ordens para quando aqueles homens, aquele povo fossem transportar a Arca da Aliança. E Uzá, ele era um homem bom também, assim como Jó. Na Bíblia fala, Uzá era um homem bom. E aquela Arca da Aliança que representava, que simbolizava a presença de Deus, ela estava sendo transportada de um local para o outro. E aquela Arca da Aliança, ela caiu. Os bois que carregavam aquela arca caiu. E Uzá, ao ver aquilo acontecendo assim na sua frente, ele foi tentar segurar a arca. E ele morreu. Nossa, Renata, mas foi mesmo? Foi, ele morreu. Sabe por quê? Porque Deus também tinha ordenado que nenhum homem tocasse naquela arca. Porque senão ele certamente morreria. Eu nem nada, não estou entendendo muito bem o que isso tem a ver. Olha só. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida de uma forma correta. Estamos trilhando nosso caminho de acordo com da forma que é correta.
correta, tá tudo direitinho. Só que não é exatamente da forma que Deus pediu para que nós viéssemos fazer, para que nós viéssemos andar, para que nós viéssemos caminhar. E muitas vezes aquilo que parece bom aos nossos olhos, correto, não é. Porque aquilo fere um princípio deixado na palavra de Deus. Então tudo aquilo que fere os princípios deixados aqui não agradam o coração de Deus. Amém? E o caso de Uzá é um caso que também representa muito bem isso que aconteceu na vida de Jó. Jó tinha o conhecimento, mas não o conhecimento necessário para que ele viesse viver da forma que Deus desejava. Então, nas nossas vidas, nós precisamos sair desse tempo velho, desse tempo da superficialidade, desse tempo sabe, tudo no raso. E nós precisamos passar a viver um novo tempo, de oferecer aquilo que realmente nos custa algo, de oferecer, de colocarmos no nosso coração, olha, eu vou passar a ofertar mais tempo para Deus. Ai, Renara, mas para mim já não dá, porque eu passo o dia trabalhando, à noite eu chego cansada, às vezes eu tenho célula, eu tenho discipulado. Deixa eu dizer algo para você. Escute bem o que eu vou te falar. Nada disso vale a pena se você não tiver um relacionamento com Deus. Nada disso vale a pena se você não conhecer o que se passa no coração de Deus, quais são os planos de Deus para a sua vida. Porque vai chegar um momento que você pode cair num grande erro. Assim como Jó caiu, ele teve a oportunidade de se arrepender. Assim como Uzá fez algo que parecia ser bom, algo que parecia ser correto, mas aquilo lhe custou a vida por não conhecer aquilo que tinha nas Escrituras, por não ter relacionamento com Deus, por não ter conhecimento. E a mesma coisa pode acontecer na minha e na sua vida. Se nós não decidirmos mudar hoje, se nós não decidirmos mudar agora, nós precisamos de mudança. Primeiro nós precisamos entender isso. Nós precisamos de mudança. Só entrará nesse novo tempo aqueles que realmente passarem a viver de uma forma diferente. Moisés também aconteceu algo muito semelhante com Moisés. Moisés ele não entrou na terra prometida. Deus havia preparado um tempo certo, um lugar certo, para que aquele povo todo entrasse na promessa de Deus, tomasse posse da promessa de Deus. E Moisés não entrou. Sabe por quê? Porque Deus disse, Moisés, faz assim. E Moisés fez totalmente diferente. Deus disse, olha Moisés, quando você for oferecer algo para o povo, que você apenas fale para a rocha, e dela vai sair água. Mas Moisés acabou entrando na carne, estava tão já irado com aquele povo, ele disse, rebeldes! E ele toca na rocha, ele fere a rocha. E depois Deus diz, olha, por causa disso, você não vai acompanhar o povo que vai entrar na terra prometida. Vocês estão vendo como é importante nós conhecermos os planos de Deus ao nosso respeito, para que nós possamos realmente oferecer aquilo que Deus quer, aquilo que realmente Deus deseja. Nós precisamos de intimidade para saber, para entender, para compreender aquilo que Deus deseja das nossas vidas, aquilo que Deus quer. Nós precisamos entender, precisamos buscar esse tempo de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. As minhas discípulas já sabem dessa historinha, né? Eu vou contar para quem talvez nunca ouviu falar isso. Mas na minha infância eu tive um livro, eu nem lembro o título desse livro, era um livro paradidático. E nesse livro contava a seguinte história, do homem e da mulher das cavernas. E viviam só tinha eles dois, moravam dentro de uma caverna. E a rotina deles era a seguinte: eles acordavam,
Ele ia caçar, ele trazia a caça, a mulher tratava, depois eles comiam, e depois eles passavam o resto do dia juntos. E eles eram um casal muito apaixonado. Então eles passavam o resto do dia juntos. E saíam e passeavam e viam as coisas que tinham na terra. Só que um dia esse homem, ele começou a inventar as coisas. Ele inventou o fogo. Um homem só inventou todas as coisas que hoje nós conhecemos. Inventou o fogo, inventou o fogão, inventou o carro, inventou o barbeador, inventou o esmalte, inventou tudo que hoje nós conhecemos. Ele inventou tudo. E aí, ele já tinha que encontrar tempo para fazer a barba, porque agora tinha, né, barbeador. A mulher tinha que encontrar tempo já para fazer as unhas, para cortar o cabelo, para pintar o cabelo. E eles foram dividindo o tempo dele nessas coisas. Cada coisa que ele inventava, ele já tinha que tirar uma parte do tempo dele para fazer aquilo. Inventou o computador, e aí era direto na internet, no Facebook, no WhatsApp, conversando, Deus sabe lá com quem, né? Porque só tinha ele e a mulher, mas... E no final do livro, tem a seguinte cena. Ele e a mulher, com a caverna, ainda dentro da caverna, lotada de coisa, empilhada de coisa. E a mulher, sabe, puxando o cabelo de um lado e ele gritando do outro, os dois altamente estressados. Perderam a sua essência, perderam aquilo que realmente era importante. Perderam aquilo que realmente era valoroso. Eles perderam. E Deus, há um tempo atrás, ele me lembrou desse livro, eu nem lembrava mais, eu era tão pequena. Isso foi um livro da escola. E Deus me lembrou desse livro. E Deus ministrou na minha vida através desse livro. Por incrível que pareça, Deus ministrou na minha vida através desse livro. E ele disse, olha, lembra daquela história lá da tua infância? Muitas vezes, nós vivemos a mesma coisa. Damos prioridade a tantas e tantas coisas. Mas aquilo importante, aquilo que realmente vale, nós não encontramos mais tempo para fazer. Ele já não tinha mais tempo de ficar passeando com a esposa. Ele já não tinha mais tempo de ter o momento dele, e o relacionamento dele e ela. Não tinham mais. E muitas vezes nós agimos da mesma forma. Nós passamos a viver dedicando o nosso tempo a coisas sem valor. E o tempo que deveria ser ofertado a Deus, o tempo que deveria ser dedicado a Deus, nós não conseguimos mais encontrar na nossa agenda um tempo para fazer essas coisas. E isso, quando nós não fazemos isso, isso traz várias e várias consequências desastrosas para a nossa vida. Como eu falei, quando nós não conhecemos quais são os planos de Deus para a nossa vida, nós passamos a viver totalmente fora do propósito. E quando nós vivemos fora do propósito, é uma vida sem sentido, é uma vida vazia, é uma vida sem valor. Me digam, qual é o propósito dessa luz aqui? Qual é o propósito dessa luz aqui? Iluminar, certo? O propósito dessa luz aqui é iluminar. Se uma delas queimar, se uma delas parar de iluminar, o pastor, os meninos vão tirar e vão colocar outra no lugar. Nós somos da mesma forma, a nossa vida precisa ter sentido. Existe um propósito de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos viver nele. Porque se nós não vivermos, a nossa vida não tem sentido, não tem valor, é algo pesado, é algo chato. Viver é um sacrifício e não um prazer. É por isso que nós precisamos passar a ofertar o melhor que nós temos a Deus. O melhor do nosso tempo. Para entrar. Moisés não conseguiu entrar porque ele fez o contrário do que Deus havia pedido. Mas nós precisamos entrar, tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Esses dias eu acompanhei, muitas pessoas devem ter acompanhado também, um caso de um homem que foi preso na Indonésia por tráfico de drogas. Ele foi preso em 2003, foi condenado em 2004. Quantos aqui ouviram falar, acompanharam esse caso? E sábado, ontem ele foi executado. Ele já havia passado desde 2003 até
ontem, né, preso. Mas a condenação dele era a morte. Lá eles são muito rigorosos com isso, em relação ao tráfico de drogas, na Indonésia. E aquele homem ontem foi executado. Eu quero que vocês imaginem comigo o seguinte. Se imagine nessa situação. Não, Ricardo, misericórdia. Eu repreendo em nome de Jesus. Por favor, imaginem comigo. Imagine você na situação desse rapaz. Você fez algo de errado e você foi condenado à morte. Você está preso. E você até o dia já sabe da sua execução. E é algo que não tem volta. É algo que você sabe que é certeza, não vai ter volta. Se imaginem nessa situação. Imaginem só que você está preso, esperando apenas o dia para ser executado. Mas aí uma pessoa chega na sua cela e diz assim: olha, Nice, eu te trago uma ótima notícia. Renário, eu tenho uma ótima notícia para você. Qual era a notícia que você ia esperar vivendo nessa situação? Qual seria a boa notícia para você? Qual seria a boa notícia para você? Oi? A liberdade. O perdão. Só que essa pessoa diz assim: você o que? Eu fui perdoado. Eu posso sair daqui. Sobre mim não pesa mais essa condenação. E a pessoa: não, calma. Eu tenho uma boa notícia, mas não é essa. A notícia, mas é uma notícia muito boa. A notícia que eu tenho para você é que você ganha um carro e uma casa. Você iria reagir da mesma forma que está reagindo agora? Do que ia me valer isso? Do que ia me valer ter um carro, uma casa, um carro caríssimo, uma mansão, se eu não vou poder desfrutar daquilo? Se sobre mim pesa uma condenação de morte. Para você, qual seria a boa notícia? Que seria liberto, que seria perdoado daquela condenação. E você não se alegra com aquela notícia. Só que depois chegou uma outra pessoa e diz: olha, agora eu tenho uma boa notícia para você. E você diz: sim, qual é? Olha, a fiança que estavam cobrando para você ser liberto. Uma fiança quase impossível de ser paga. Ninguém da sua família, aqueles que mais te amam, não conseguiram pagar essa fiança. Existe uma pessoa aí fora que pagou a sua fiança. Qual seria a sua reação agora? Nossa, maravilha! Qual seria a atitude que você iria tomar depois de ter recebido essa notícia? Você ia querer conhecê-lo, amém? Nossa, quem foi esse que pagou essa fiança para mim? Uma fiança tão cara que para mim já não tinha mais jeito. A morte era algo certo. Que nem aqueles que mais me amam conseguiram pagar. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Você e eu, a nossa atitude ia ser de querer conhecer essa pessoa. E chegando até ela, você dizer: olha, eu sou eternamente grato a você. Eu sou eternamente grato a você por ter pago essa fiança, por ter mudado o meu destino. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim: essa pessoa é Jesus. Essa pessoa é Jesus. E eu acompanhando esse caso, eu gosto de estar acompanhando essas coisas que estão acontecendo na atualidade, eu acompanhando, e Deus ministrando meu coração em relação a isso. Olha, você vivia uma situação parecida a essa aí. Você estava com um destino certo, um destino marcado. Porque quando Adão e Eva pecaram,
deformaram. O pecado que entrou na sua vida deformou aquilo que eu tinha planejado para você. Você só tinha um destino: a morte. Você só tinha um destino: a morte. Mas Jesus ofereceu, Deus ofereceu aquilo que Ele tinha de melhor, ofereceu tudo. Ofereceu o seu único filho. E esse sacrifício mudou o nosso destino. Esse sacrifício nos deu uma outra oportunidade. Agora você pode escolher. Antes você não podia. Antes você não podia escolher. Agora você pode escolher. Você pode escolher viver eternamente com Deus. Ou você pode escolher o destino que o diabo, que o pecado preparou para você. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Por incrível que pareça, racionalmente, nós dizemos: não, eu não quero esse destino, eu não quero esse destino, a morte, uma separação eterna de Deus, eu não quero, eu quero viver eternamente ao lado do meu Pai. Racionalmente nós pensamos isso, mas na nossa vida nós vivemos totalmente o contrário daquilo que racionalmente nós conseguimos entender. Por que eu estou falando isso para você? Por que eu te trouxe à memória o que Deus fez por você? Porque essa deve ser a nossa motivação em oferecer o melhor para Deus. É isso que deve nos motivar em oferecer o melhor para Deus. A nossa motivação não deve ser as promessas de Deus que Deus prometeu. Não, isso daí, amém, glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus pelas promessas que Ele tem para a minha vida. Mas o melhor, Ele já fez. O melhor Ele já fez. E nós não conseguimos ser gratos a Deus por isso. Isso não nos motiva a oferecer o nosso melhor para Deus. Como é que pode? Isso não tem nos motivado. Isso não tem nos motivado a oferecer o nosso melhor, a oferecer o melhor do nosso tempo, a oferecer o melhor das nossas finanças, a oferecer o nosso melhor. Queridos, e se isso não tem te motivado? Eu não sei mais o que pode te motivar a oferecer o seu melhor para Deus. Deus, Ele já nos deu tudo, amém? Deus, Ele já nos deu tudo. Mas nós temos ofertado muito pouco. Não adianta passarmos o mês de janeiro falando sobre oferecendo primícias ao Senhor, falando de oferecer o melhor, de oferecer a melhor oferta, a melhor que nós temos. Não adianta nós falarmos se nós não passarmos a viver verdadeiramente isso. Não adianta. Isso precisa ser algo, uma certeza no teu coração. Não basta ser uma certeza no coração só de alguns. Vai fazer diferença apenas naquelas pessoas que têm essa certeza. Mas na sua vida não vai fazer diferença alguma. Essa certeza de que você precisa oferecer o melhor para Deus. Essa certeza ela precisa estar viva no seu coração. Porque, como eu falei, muitas vezes o que nos motiva a, fazer algo para Deus é aquilo que Ele nos prometeu. Não, Deus me prometeu, Deus usou um irmãozinho lá falando de tal, Deus me prometeu que vai me dar o meu varão. E é por isso que eu tenho que correr fazendo a obra de Deus. É por isso que eu tenho que fazer isso, é por isso que eu tenho que fazer aquilo. Essa é a motivação errada. Essa não deve ser a motivação do seu coração. Quando nós passamos a conhecer verdadeiramente os planos de Deus, a palavra de Deus, nós vemos que a gente está fazendo tudo de uma forma errada. Que nós estamos fazendo de uma forma errada. E eu volto a falar. Não, Renato, eu só não disse a mim porque eu estava com vergonha. Mentira. É porque isso já está tão dentro de você que você vem para o culto para receber. Não, eu quero receber uma palavra. Eu espero que essa noite a palavra fale ao meu coração. Deus libere sobre a minha vida aquilo que estava preso. Não é isso.
quando nós estamos aqui, é para oferecer o melhor. Oferecer da melhor forma esse tempo que nós estamos sentados aí escutando a palavra. Deus, olha, eu vou oferecer o meu melhor. Eu vou sentar aqui, nada vai tirar minha atenção. Os meus pensamentos vão estar aqui, atentos à tua palavra. Porque o meu coração tem sede, o meu espírito tem sede de entender, de compreender, de ser sensível à tua voz. E eu vou dedicar aqui o meu melhor. Eu vou te ofertar aqui o meu melhor na minha adoração. Eu não vou ficar... Ai, meu Deus, como isso é demorado. Eu estou cansado, minhas pernas estão cansadas, eu quero sentar. Porque nós estamos acostumados a vir para cá para receber e não para ofertar. Viu como a gente está agindo de uma forma errada? Viu como as nossas atitudes não correspondem com aquilo que Deus deseja? E que agindo assim de uma forma errada, de uma forma fora do propósito, de uma oferta fora do propósito, isso interfere na nossa vida, isso interfere na nossa geração, interfere em tantas coisas. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Nosso coração precisa ser motivado a oferecer o melhor que nós temos, o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas forças. Gastamos as nossas forças no trabalho. Gastamos as nossas forças correndo para longe de Deus. Não é isso que Deus tem nos pedido. Não é isso. Muitas vezes ficamos chateados a Deus. Olha, eu estou cansado, eu faço tudo para ti. Eu faço tudo para ti. Mas tu não me dá nada de novo. Não me dá nada de novo. Só que nós esquecemos que às vezes em um culto como esse Deus nos deu uma palavra. Deus disse assim, olha, mude o seu posicionamento. E aí você continua levando. Esses dias eu estava escutando uma pregação e o pregador ele dizia assim, olha, ele estava falando de como a igreja ela tem abandonado os princípios realmente cristãos, tem abandonado. E ele dizendo, olha, vocês têm abandonado os princípios cristãos, vocês não têm vivido de acordo com a palavra. E ele falava alto e o povo, isso aí mesmo. E ele colocou a mão na cintura, baixou a cabeça, fez sinal de negação. E ele disse assim, olha, eu não sei porque que você está aplaudindo, porque eu estou falando é de você. Eu estou falando é de você. Essa pessoa que fugiu dos princípios, essa pessoa que fugiu do propósito é você. E aí as pessoas puxaram. Acho que alguns tentaram se encolher na cadeira. E muitas vezes a gente age assim, gente. Sabe, vamos ser sinceros conosco. Porque a Deus a gente não engana. O pregador a gente engana, o pastor, o nosso líder, a gente engana até com uma facilidade muito grande. Mas a Deus nós não enganamos. Deus, Ele vê a qualidade da nossa oferta. Ele vê como nós temos ofertado a nossa vida para Deus. E muitas vezes a gente está nessa, sabe, de receber a palavra e dizer, não é comigo não. Não é comigo. Não é comigo, é com o vizinho. Rapaz, pensando bem, eu acho que essa palavra é para o pastor. Pensando bem, eu acho que essa palavra é para o meu líder. Mas para mim não. Para mim não. E perdemos. Deixamos, sabe, escapar uma vida dentro do propósito que Deus estabeleceu. E nós sabemos aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, amém? Nós sabemos que é bom, é perfeito, é agradável, não há defeito algum, não há peso algum. É bom. O que Deus tem para as nossas vidas é bom. Olha para o teu vizinho e diz assim, a palavra foi para você, viu? Receba. E nós queremos viver de palavras, promessas.
E às vezes Deus já nos deu a chave para conseguir tudo aquilo que nós queremos, sabe, para que o nosso ministério desperte, para que tudo que está lá no mundo espiritual ainda, sabe, sem ser tocado, sem ser alcançado, a palavra de Deus já nos deu. Mas nós queremos viver de coisas novas. Não, cara, a gente tem que querer viver de coisas novas. Deus não está nos dando um novo tempo, não está preparando um novo tempo, aumentar. Só que às vezes a chave para entrar nesse novo tempo está lá em 2014. Na palavra que Deus já tinha falado para você: olha, passa a orar mais, lê mais a Bíblia, seja verdadeiro, oferte o melhor para Deus. Em 2014 nós já falamos sobre a oferta, ofertar o melhor, tenho certeza. Talvez não nos temas que eu realmente não lembro, temas de célula, os temas que a gente trabalha durante o mês, mas tenho certeza que você já deve ter ouvido falar: olha, oferta o melhor. Talvez se você tivesse ouvido e recebido, talvez aqui a palavra já seria outra, de como nós devemos nos comportar no novo tempo, de como nós devemos desfrutar das bênçãos, das promessas de Deus. Mas a palavra ainda está sendo oferta e pelo melhor. Muda para que você, depois de você mudar, fazer isso que eu estou pedindo, para que você possa viver um novo tempo. Viu como a gente atrasa as coisas de Deus na nossa vida? Viu como às vezes a gente passa a vida toda caminhando em algo totalmente diferente daquilo que Deus tem? Gente, é isso, sabe? É caminhar fora do propósito. É viver fora do propósito. Que traz esse vazio. O Igor aqui no louvor estava ministrando sobre esse vazio que é do tamanho de Deus. Sobre um vazio que somente Deus pode preencher. Tem pessoas que sabem disso, conhecem bem isso, mas que não sei o que acontece. Sabe, estão correndo a 100 por hora, a 200 por hora, para longe do centro da vontade de Deus. Pessoas que conhecem, pessoas que viveram experiências incríveis com Deus, pessoas que têm sobre a sua vida promessas maravilhosas, mas que estão correndo, fugindo disso. Entendam algo: todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, nós nos aproximamos do mundo. Todas as vezes que nós nos distanciamos do propósito de Deus, nós nos aproximamos daquilo que o diabo tem preparado para as nossas vidas. E isso nós já sabemos o que é. Nós sabemos muito bem o que Deus tem, mas nós também sabemos muito bem o que o diabo tem. E se você esqueceu, eu vou te lembrar. O diabo quer destruir a sua vida, quer destruir a vida da sua família, quer destruir a vida dos seus filhos, quer destruir a vida da sua geração. Uma geração que poderia ser conhecida como um pessoal que serve a Deus, que adora a Deus, pode passar a ser conhecida por uma geração de um povo que não serve a Deus. Você pode ter filhos, netos, e as pessoas podem dizer assim: ah, esse daí é neto do fulano de tal. É um povo que não serve a Deus. Olha, nunca se viu, é um povo que não quer nada com Deus. Mas a sua geração, você, a sua família, os seus filhos, eles podem ser conhecidos por um povo que serve a Deus, por um povo que ama a Deus, um povo abençoado. Nós temos o poder de escolha agora. Antes nós não tínhamos. Era aquilo e ponto. Hoje nós temos. Hoje nós podemos determinar como vai ser a nossa vida. Onde vamos viver a eternidade. Hoje nós podemos. Quantos aqui entenderam? Amém?
Nós precisamos entender. Guardar isso nos nossos corações. Queria pedir para que vocês ficassem de pé. Faça diferente. Faça diferente, que você não tenha só ouvido mais uma palavra. Que você não tenha vindo aqui somente para receber de novo, de novo, de novo. Faça diferente. Faça de verdade. Faça de verdade. Que a sua vida ela possa tomar um novo rumo. Que você possa verdadeiramente ter ouvido a voz de Deus, ter guardado e ter dito para você mesmo: olha, Satanás, essa palavra você não vai roubar, esse entendimento você não vai roubar, esse tempo você não vai roubar e nem vai retardar, porque eu decido viver hoje esse tempo. Eu decido viver hoje de uma forma diferente. Eu decido viver hoje com verdade. As minhas ofertas, aquilo que eu vou ofertar a Deus,